Fala investidor, fala investidora, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gerson, aqui nós falamos de finanças e investimentos. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar um apanhado geral do que aconteceu na semana. Taxa Selic a 12,25% ao ano, o dólar acima de R$ 6, o Ibovespa, né, como que está se comportando o Ibovespa, quais são as perspectivas, os FIIs estão desvalorizando, inflação elevada e o conceito de dominância fiscal. Então vamos lá. Então, taxa Selic chegou a 12,25% ao ano nessa última reunião do Copom, aumentando em 1% em apenas uma reunião a taxa Selic. E qual foi o impacto no mercado? Bom, o impacto foi totalmente negativo. E também em relação à ata, porque já ficou claro que nas próximas duas reuniões vai ser aumentado mais 1%. Então, em março de 2025, teremos Selic a 14,25%. E o mais impressionante foi que foi de forma unânime esse 1%. E já foi sinalizado uma alta de mais 2% nos próximos 2 meses, os primeiros 2 meses de 2025. E o que fazer nesse momento? Bom, os investimentos que se destacam agora, não tem nem o que falar, são os investimentos pós-fixados, né? Então, Tesouro Selic, um CDB pós-fixado a partir de 100%, então nós temos opções de mercado até 118% do CDI. Tesouro IPCA mais 2029, que hoje ele está numa média de IPCA mais 7, mas chegou a 7,40, 7,25, 7,18, mas na média ele está acima dos 7%, que é uma taxa incrível para você aproveitar nesse momento. E por que o 2029? Porque é melhor você optar pelo mais curto. Então, está pagando um bom retorno, então optar pelo mais curto é o mais indicado nesse momento. Outro ponto importante é você focar em diversificação, porque esse momento é um momento tático, um momento de você utilizar os seus recursos da melhor forma. Então, é um momento tático. Investir em Tesouro Selic é tático, investir no CDB pós-fixado é tático. O Tesouro IPCA você já fica travado por mais tempo, então você tem aí uma margem de 4 anos, 4 anos e meio mais ou menos, que é o vencimento. Fundo de debêntures incentivadas entram aqui por quê? Por causa da diversificação. O que são fundos de debêntures incentivadas? Bom, os debêntures são de empresas não financeiras que emitem títulos para financiar as suas atividades. E as debêntures incentivadas são de empresas de infraestrutura. Então, são empresas que investem em estradas, portos, aeroportos. E como eles estão investindo na infraestrutura do Brasil, o governo dá essa isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, nós temos fundos de debêntures incentivadas. Por que a diversificação? Porque esses fundos investem em diversas debêntures. Se você escolher uma debênture incentivada, você está exposto ao risco daquela empresa. Então, você tem um risco de 100% no portfólio e apenas uma empresa. Debêntures incentivadas, um fundo, ele vai investir em 30, 40, 50 empresas diferentes e por isso a diversificação. Caso você tenha problema com uma, duas, três empresas, não vai ter problema no geral. Então, por isso que você pensa em diversificação. E outro fundo, você pode utilizar fundo de crédito privado, também pensando em diversificação, porque ele tem diversos títulos. Então, hoje você compra um CDB do banco Y. Você está exposto a 100% do risco do banco Y. Se você compra do banco Y e do banco J, você está exposto a 50% de risco em cada um. Agora, um fundo de crédito privado, ele tem título do governo, CDB, letra financeira, letra de câmbio, operações compromissadas. Então, ele é um misto de ativos que diversifica o teu portfólio. Então, o risco se torna muito baixo. E ainda nós temos prêmios elevados, tanto no fundo de debênture incentivado. Tem alguns fundos ali que estão pagando IPCA, CDI mais 2, CDI mais 3, tá batendo ali 15%, 14% ao ano, crédito privado batendo 13,5%, 13%. Então, vale a pena você pensar dessa forma. E também são fundos táticos. Então, fundos de debêntures incentivados ali, tem fundos que têm um prazo ali de D31, que é um prazo de 31 dias para resgate. Fundo de crédito privado ali tem fundos de D mais 1, D mais 2, D mais 10. Então, é um curto prazo para você reaver o seu investimento. Então, vale muito a pena você utilizar esses investimentos que foram elencados aqui. Os dois primeiros é mais tático, né, para você colocar em caixa. O Tesouro IPCA é posicionamento, então você fica ali travado algum tempo, mas vale a pena por esse IPCA mais 7. O fundo de debênture incentivado e o crédito privado é para diversificação. Então vale muito a pena você olhar para esses 5 tipos de investimento nesse momento.
Dólar acima de R$ 6, como a gente pode ver aqui, né? O dólar americano ali 6,03, então teve umas subidas expressivas. E o que que o dólar impacta aqui no Brasil? Impacta diretamente a inflação, porque nós temos muitos produtos importados que o Brasil necessita e justamente por isso isso afeta a inflação. Por quê? Nós somos um país exportador. Por exemplo, nós exportamos o cacau e compramos de volta o chocolate mais caro. Então, por isso que o dólar acima, ele causa inflação aqui no Brasil. Outro ponto, como nós somos um país exportador, imagina, você vende a R$ 10 aqui no Brasil e pode vender a US$ 2 no exterior. Você vai optar pelo quê? Então, US$ 2 vale mais que R$ 10. Então, justamente isso. Então, a exportação aumenta, diminui a oferta no mercado interno e isso, consequentemente, aumenta os preços de carnes, soja, laranja, e isso impacta o mercado como um todo. Além desse dólar mais alto, impactar diretamente o petróleo. Então, o petróleo mais alto, quer dizer que o custo dos transportes dos alimentos é mais alto, esse custo é repassado aos alimentos, que é repassado ao supermercado. Então, um dólar mais alto realmente impacta diretamente a inflação. Como eu falei anteriormente, esse dólar mais elevado ele impacta os produtos importados, tem essa pressão no mercado interno pelo aumento da exportação, então bois, aves, milho, soja, ração animal, laranja, combustível mais caro, que ele impacta toda a cadeia produtiva, e essa Selic, consequentemente, vai ficar elevada por mais tempo, porque justamente esse dólar mais alto impacta a inflação, e essa inflação se torna persistente no curto prazo. E a consequência dessa Selic mais alta nós estamos vendo na Bolsa de Valores. Então, esse ano já estamos uma desvalorização de 5,73% na Bolsa. Então, a Bolsa tem andado de lado, né? Pode ver que ela está sempre na banda ali de 132, chegou a bater 120, agora está em 125, então ela está de 118 a 135 ali, que ele passou ali em setembro ali. Foi o máximo que a Selic oscilou. Mas, mesmo a Selic sofrendo, nós temos muitos ativos que se valorizaram bastante esse ano. Então, o caso da Embraer, PRF, Marfrig, JBS, WEG, CEMIG, Petro 3, Petro 4, Petrobras. Esse dólar mais alto tem consequências negativas, mas para algumas empresas consequências positivas, que é o caso da Embraer. A Embraer exporta. Então, uma empresa exportadora se beneficia, como é o caso da BRF, Marfrig, JBS, são todas empresas exportadoras e por isso influenciam diretamente o seu recebimento. E mesmo assim, o Porto de Santos, que é o Santos Brasil, mesma coisa, recebe em dólar, isso afeta positivamente. WEG é muito exportadora também, e a CEMIG em relação ao mercado interno, né? Aumenta a inflação, consequentemente o custo da energia fica mais alto, e isso é repassado aos investidores em forma de dividendos. E Petrobras, justamente pela essa alta do petróleo. Mas, como nós podemos ver ali, as quedas. Então, o azul, esse ano, uma queda aí expressiva de 75%, justamente por ser o cenário contrário. A empresa de aviação, ela é atrelada muito ao dólar. Então, o combustível de aviação se torna mais caro e, consequentemente, afeta o custo da empresa. Isso é visto no preço da ação. Então, temos ali ação de educação, que é o caso da Cogna, Yieldix Participações, a Magalu, sofrendo bastante varejo, né, que é o caso da Açaí, Arezo, MRV, justamente por esse custo do capital estar mais alto, as incorporações da MRV vão cair. Então, a MRV caindo, consequentemente, o preço cai justamente por causa que cai o lucro. Então, Cosan tem sofrido bastante também, Carrefour Brasil e a CVC é diretamente ligada ao dólar. Dólar mais alto, pessoas viajam menos e, consequentemente, a CVC desvalorizou 49%. Mas calma que não são só notícias ruins. Mesmo empresas desvalorizando, nós temos os dividendos, anuais. Então, hoje, se você comprar a Auren, que é a primeira, que tem 20% ali, foi um caso atípico de dividendos, mas as outras empresas é um caso recorrente, que é o caso da PetroRio, Semin, Semig, reflete no preço, então a Semig subiu 51%, enquanto os dividendos ficaram na casa de 13,98%, é um baita dividendo. Petrobras, acima de 13% de dividendo, Bradesco,
Bradespar, que investe diretamente na Vale, então 100% das ações da Bradespar são Vale, então se a Vale tiver um bom dividendo, consequentemente a Bradespar também vai ter um bom dividendo porque a Bradespar ela tem um payout de 100%. E aparecendo ali também mais um banco, que é o Banco do Brasil, acima de 10%, então o Banco do Brasil é uma das empresas mais contadas na Bolsa hoje. Esse é o valuation, tirando Petrobras e Vale, então hoje nós vemos ali que as empresas estão no menor patamar, quase ali próximo do que estavam em janeiro de 2009, né? E mais alto, é menor ainda o PL do que foi no C19 ali em 2020. Então, 8,7. Nós temos ótimas opções de ações, então nós temos um índice preço-lucro, que é mais ou menos, a grosso modo, podemos dizer que é o retorno sobre o investimento. Então, se eu investir numa empresa, em 8 anos eu terei o retorno desse investimento em forma de dividendos e valorização. Vamos falar um pouco dos fundos imobiliários também, que acumulam uma perda de 10% nesse ano. Então, o IFIX acumulado aí de 10%. Por que isso acontece? Justamente que é o prêmio pelo risco. Então, hoje nós temos uma Selic a 12,25, uma tendência de alta, um IPCA mais 7. Então, para você investir em fundos imobiliários, você vai exigir um retorno maior. Então, por isso que está ajustado a cota nesse momento. Em relação aos desempenhos individuais, nós temos aqui fundos que valorizaram 24%, o HGPO 16%, o KNHY 8%, e também nós temos grandes quedas esse ano, que é o caso do GZIT 11, uma queda de 53%, HCTR 11, que é um fundo de recebíveis, 40% de queda esse ano, que não é muito usual no mercado de fundos imobiliários, só que o HCTR teve uns problemas pontuais ali com alguns emissores das suas crises, CRAs, e teve um problema ali de falta de pagamento, e isso reflete na cota. Só que mesmo assim, nós temos empresas pagando muito bons dividendos, que é o caso da HGPO 11, que foi um dividendo atípico, então foi de 121% esse ano apenas. DEVA 11, que é recebíveis também, que são fundos que estão bastante descontados, o próprio HCTR também pagou bastante dividendos, só que esse mês divulgou que não vai ter pagamento de dividendos, então tem várias opções ali, o BLMG11, 18%, então nós temos fundos muito bons e muito descontados. Então, o mercado de fundos imobiliários é um mercado de oportunidade. É a mesma coisa do mercado imobiliário. Então, quando você tem algum desconto, você tem que analisar e, se for interessante, ir comprar. Então, os fundos, a sua maioria, todos estão com desconto. E esse é o momento de você analisar um por um e fazer as suas compras. E os motivos da desvalorização do IFIX, como eu falei, é a Selic elevada. Então, hoje, para que eu vou correr o risco dos fundos imobiliários se eu tenho uma Selic a 12,25%? E a expectativa é chegar em março a 14,25%. Então, tem essa necessidade desse aumento do prêmio pelo risco. Então, se eu ganho 12,25 sem correr risco nenhum, eu quero, nos fundos imobiliários, eu quero 15, 18. Nós não temos fundos, a maioria não chega a pagar isso ao ano. Então, justamente é por isso que tem essa desvalorização. Essa queda também é muito causada pelo default, que é falta de pagamento, como eu comentei do HCTR 11, falta de pagamento de alguns fundos imobiliários, isso reduz o valor da cota, porque a cota tem a ver com expectativa de retorno. E a inadimplência também aumentou, assim como a vacância, e isso impacta diretamente o rendimento dos fundos imobiliários. E a inflação continua elevada, então a inflação nos últimos 12 meses aí está na faixa de 4,87%, então, é uma inflação que persistente, está subindo, vai continuar subindo, e é justamente por isso que o Banco Central, na figura do Copom, continua aumentando a taxa Selic para justamente conter essa inflação. E agora vamos falar um pouco do conceito de dominância fiscal. O que é dominância fiscal? É quando o fiscal se sobrepõe à política monetária. Então, o fiscal está tão desregulado, que é o caso do Brasil hoje, que não importa o que o Banco Central faça, se o governo não tomar nenhuma medida de gerência fiscal, ou seja, gastar menos do que ele ganha. Então, hoje a dívida pública federal está elevadíssima, então temos 9 trilhões de dívida. O déficit também está elevado, então nesse tempo de governo aí já ultrapassou 1 trilhão de reais acumulado. E o outro ponto que influencia isso, como o governo não tem dinheiro para pagar a sua dívida, vamos trazer para o nosso mundo. Então, eu ganho 5 mil reais e eu tenho
uma dívida de 6 mil reais. Então, esse mês eu vou ficar R$ 1.000 negativo, mas eu não consigo ficar negativo. Então, eu tenho que pedir algum empréstimo para pagar esses R$ 1.000 a mais. Só que, como eu já estou devendo, cada vez mais que eu pego empréstimo para pagar isso, a taxa fica mais alta. E isso tem a ver com a impressão de moeda, porque como eu não tinha os 6 mil para pagar, eu tinha 5, R$ 1.000 eu tive que criar. E eu tive que criar como? Pedindo empréstimo. Só que o governo, ele emite a sua própria dívida. Então, ele tem uma dívida de 9 trilhões. Quando vencer isso e o governo não tiver 9 trilhões em caixa, ele vai emitir 9 trilhões para cobrir essa dívida. Só que, como o governo não tem esse cuidado, essa austeridade fiscal, essa taxa fica cada vez mais alta. Então, o governo cada vez mais tem que aumentar os juros e a impressão de moeda. Isso, consequentemente, faz o que o real desvalorize. Quanto mais algo está disponível, menos é o seu valor. Então, quanto mais real tem no mercado, menos ele vale. E, consequentemente, esse juro mais alto, a impressão de moeda elevada, causa inflação, e essa inflação causa perda de confiança. Por quê? Porque o governo não age para reduzir os gastos. E essa perda de confiança faz com que a taxa de juros aumente cada vez mais. Porque hoje todos os governos mundiais eles possuem uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que é com base na confiança. Na confiança do quê? Da capacidade do governo de pagar, da capacidade do governo aumentar, gerenciar a economia daquele país. Então, a perda de confiança faz com que os juros fiquem mais elevados em cada rolagem de dívida. E para resumir, nesse momento, é interessante você fazer uma alocação tática em pós-fixado, como eu falei lá no início, CDB, fundo de crédito privado, fundo de debênture incentivado, todas são alocações táticas, justamente aproveitando essa alta da taxa da renda fixa. Então, a elevação dos juros está confirmada, em março teremos 14,25%, e é nesse momento que você tem que fazer o seu planejamento. Então, já está anunciado, e é isso que vai acontecer nos próximos meses, com essa inflação persistente. Já foi dito que a inflação vai ser persistente, por isso esse aumento de juros, e nós temos, nesse momento, que olhar que nós temos grandes oportunidades em renda variável e nos FIIs, e nos fundos de investimento imobiliário. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e bons investimentos!